Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Antes de iniciar com a notícia, já deixa o seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante, porque só assim você acompanha tudo o que acontece no Palmeiras. Vamos para a notícia. O Abel Ferreira no Palmeiras. Lá, a Leila banca o Abel Ferreira, independente de qualquer coisa. E hoje, o Abel venceu o Botafogo, jogando no Allianz Parque, e é o novo líder do Campeonato Brasileiro, 2-1. O Palmeiras ficou com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, porque no finalzinho do primeiro tempo, ele, que tinha sido muito elogiado pelo Gustavo Zupac ontem, o Medina, foi expulso no final do primeiro tempo. E aí o Botafogo faz mais um jogo com um segundo tempo inteiro com um jogador a menos, sofre demais. Mas o Palmeiras não teve essa vida tão fácil não, André Kfouri. Não. Novamente o Palmeiras repetiu algumas qualidades e alguns defeitos que a gente tem visto, né? Porque hoje o time do Abel ficou numa situação muito privilegiada, vencendo o jogo e colocando-se com um jogador a mais, né? Depois da expulsão que aconteceu no final do primeiro tempo. Uma expulsão que foi objeto de muita reclamação dos jogadores do Botafogo, mas me pareceu correta. Pelo menos a princípio, eu acho que, é claro, né, nenhum time quer ficar com um jogador a menos e todas as decisões disciplinares dos árbitros de futebol no Brasil são muito contestadas. Mas o Botafogo se sentiu prejudicado. E por que eu disse que o Palmeiras repetiu alguns defeitos? Porque mesmo ganhando o jogo por 2-0 e com um homem a mais, sofreu um pouquinho, chegou a levar um gol do Botafogo, que eu não vou dizer que colocou o resultado em dúvida, mas aumentou o nível de suspense na parte final. E para as equipes que se defendem com orgulho, né, como é o caso do Palmeiras, do Abel, em qualquer época e com qualquer formação, você levar um gol com um jogador a menos não é algo que está no roteiro. Né? Levar um gol com o jogador a mais, perdão. Não é algo que está no roteiro e são coisas defensivamente que o Palmeiras precisa olhar. Esse é o lance da expulsão. E a decisão da arbitragem é porque o jogador sofreu a falta quando ia em direção ao gol. Estava sozinho, né? Eu acho que a decisão foi correta. Eu também, eu acho que a decisão estava correta, mas a Renata Ruel, o Carlos Eugênio Simon pode falar sobre isso depois. Você acha que merecia essa expulsão, o Medina? Ah, tranquilamente. Pois é, o Arias estava correndo sozinho ali para o gol, né? O argumentou depois do intervalo, mas o zagueiro estava chegando na cobertura, não sei se era o Ferrarese ou se era o Bastos, mas... Meu irmão, no pique do Arias, não tinha ninguém pra pegar, não. O Arias deu um pique pra cima do Medina, que foi uma loucura. E aí o Medina deu o rapa e era lance pra expulsão. Eu gostei do Palmeiras no jogo, acho que se a gente dividir o jogo aí em partes, acho que em 2/3 do jogo o Palmeiras teve uma atuação muito boa. O último terço do jogo o Palmeiras correu ali algum risco, mas no geral a gente está vendo um lance que o Maurício perde um gol incrível, mas a tônica do jogo foi essa. O Botafogo é um time de vocação ofensiva. Isso é com o Martim Anselmi, isso era com outros técnicos também. E o Botafogo tentou jogar para cima do Palmeiras. Mas o Palmeiras é um time muito bem organizado e muito competitivo. Então o que aconteceu frequentemente durante o jogo? O Botafogo tentava jogar, o Palmeiras jogava no rouba e acelera. Compete, rouba e acelera. E o sem bola, a transição, a chamada transição defensiva, o voltar para trás sem bola do Botafogo, foi desesperador. O Botafogo não conseguiu pegar o Palmeiras na sua transição defensiva. E assim aconteceu, inclusive, o primeiro gol do Palmeiras, né? O Botafogo sobe para tentar fazer pressão alta, aliás, para fazer uma pressão alta no Palmeiras, isso tudo do lado esquerdo do ataque do Botafogo, tentar fechar o lado do Giai. O Palmeiras consegue sair dessa pressão e aí começa a correr contra um Botafogo desorganizado e inteligentemente bota a bola do outro lado. O Arias bota a bola do outro lado para o Flaco Lopes, onde tinha pouca gente do Botafogo, porque todo mundo estava pressionando alto do outro lado. Essa é a minha estratégia. Quem sofre pressão e consegue sair da pressão e inverte o jogo, pega campo aberto. E o Flaco Lopes, de maneira brilhante, mas uma atuação muito boa do Flaco no primeiro tempo especialmente, dá um passe perfeito para o Andrés fazer 1-0. E a partir daí, essa tônica aumentou. O Botafogo continuou tentando jogar, sem conseguir produzir lances de perigo. O Anselmi colocou o Júnior Santos de centroavante e não funcionou, porque o Júnior Santos não é um centroavante e ele também está sem ritmo, então não funcionou no primeiro tempo. E o Palmeiras foi roubando, acelerando, para criar mais chances. Assim fez o 2-0, poderia ter feito o 3-0 já com um homem a mais.
Queria destacar aqui o golaço do Danilo, o gol do Botafogo, foi um gol lindíssimo, uma jogada muito bonita, né? O Danilo respeitando o Palmeiras, porque cresceu e bicampeão da Libertadores lá. Mas me chamou a atenção como o Palmeiras soube jogar o jogo que o Botafogo tentou jogar. Foi um time muito inteligente, com algumas atuações individuais muito boas, que na reta final diminuiu o ritmo e tornou o jogo mais vivo do que deveria, para quem tinha 2-0 e um homem a mais. Mas eu gostei da atuação do Palmeiras, acho que em comparação à vitória sobre o Mirassol, o Palmeiras jogou melhor hoje do que jogou contra o Mirassol. Por isso que ele é o líder do campeonato. O gol foi do Alan, né? O primeiro, porque o Andréas bate e aí desvia no Alan e ele deu pro Alan o gol do Palmeiras. É um Palmeiras que também tenta, no segundo tempo, de alguma forma, com o Abel Ferreira, organizar a carga dos jogadores. São jogadores que estão muito cansados, então ele faz algumas trocas. E é claro que também diminui em relação à qualidade do time. Ainda assim, eu acho que sofreu mais do que poderia sofrer. E tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse time do Botafogo, André, que até o Danilo conseguir fazer esse gol, parece um time completamente entregue. É um time, assim, que tá mal emocionalmente. Você não consegue ver algo de diferente ou um vamos, vai dar certo. Eles parecem que eles mesmos não acreditam no que vai acontecer naquela partida. Aí o Danilo faz um gol e eles, opa, pode ser que dê alguma coisa. Mas é algo que me preocupou mais do que as soluções que se pode encontrar nesse time do Botafogo. O jogo foi bem problemático, né? Você ter praticamente um tempo inteiro jogando com um a menos na casa do adversário, perdendo o jogo, praticamente, no ponto de vista assim, das possibilidades de você conseguir alguma coisa, um ponto no máximo já seria um tremendo prêmio. E o Botafogo talvez até tenha se sentido um pouco mais estimulado depois do seu gol, mas eu olho pelo outro ângulo. O jogo estava totalmente sob controle do Palmeiras, porque o Botafogo não oferecia perigo. E o gol reaviva, como você falou, em termos de confiança para tentar algo, que seria, em relação ao que o jogo mostrou, um resultado diferente do que todo mundo esperava, né? 2-0, 1 a mais. Você não imagina que um time como o Palmeiras, voltando ao Allianz Parque, vai desperdiçar os 3 pontos. Eu não acho que chegou perto disso, mas talvez por substituições, a maneira como o Palmeiras encarou a partida depois de estar em vantagem com um jogador a mais em campo, tenha tido influência nisso. Em relação ao Botafogo, me parece um momento complicado mesmo, né? Com um técnico criticado pelo dono da SAF, a partir do momento em que ficou com um jogador a menos no final do primeiro tempo, acho que do ponto de vista do que se pode fazer, o time do Botafogo sentiu mesmo. O gol do Botafogo, o chute do Danilo, foi a primeira finalização do Botafogo no segundo tempo. E olha que o Anselmi e a sua comissão, eles fizeram trocas na estrutura da equipe, né? Como eu falei, no primeiro tempo, o Júnior Santos foi o centroavante. No intervalo, ele tirou o Júnior Santos, colocou o Santi Rodrigues e aí puxou o Barreira para jogar à frente junto com o Matheus Martins, que hoje foi segundo atacante, né? Então ele deixou o Montoro de um lado, Barreira do outro, com o Danilo no meio campo e uma linha de 4 atrás. Então, depois ele colocou o Tuco Correia, né? O Joaquim Correia também mais à frente. Tentou alternativas e o Botafogo conseguiu agredir, de fato, a partir do Danilo, né? E isso me chama a atenção. A gente se acostumou a ver o Danilo, a conhecer o Danilo no Palmeiras como um volante. O Danilo hoje é um meio-campista, né? Um meia, quase que um meia atacante do Botafogo, o artilheiro do time da temporada, e fez um lindíssimo gol. Teve lei do ex, né? Então, impressionante. Só o Marlon Freitas que não fez o gol. Mas o Arias também desencantando, fazendo um bom jogo e marcando o seu gol. Ele estava precisando, né? Desencantar também, fazer esse gol e sai zica. Bom, nossa, hoje o Arias jogou bem, foi hoje. E ele jogou de fato muito bem. Como o Botafogo deu muito campo para o Palmeiras jogar, e o Arias é um cara de muita velocidade, é um jogo delicioso para ele. Então ele caiu, né? O Arias como meia pela esquerda, o Alan como meia pela direita, e ele encontrou muita tranquilidade para jogar. É ele que dá o passe para o Flaco, a chamada pré-assistência, ele que dá o passe para o Flaco servir o Andréas no gol que foi dado para o Alan, e ele marca o seu gol também. Já tinha tido outras chances para marcar. Olha só, foi quem mais finalizou no Palmeiras no jogo e foi coroado com um gol contra um antigo rival.
Pois é, ele fica, né, a partida inteira. Ele não é substituído, né, no finalzinho, não. Acho que ele fica o jogo inteiro. Acho que o Felipe Anderson tá no lugar dele. Entra no lugar dele mais pro final, ali, 29, 35, sei lá. Bom, mas aí saído. tem o Flaco Lopes, ele sai, né, pra entrada do Vitor Roque sai antes também. Bom, mas tem aí, ó, ele é primeiro em gols e finalizações, em dribles completados e ações progressivas no ranking do jogo. E aí ele faz o seu primeiro gol pelo clube e também tem a expulsão do Medina no lance dele, que ele está indo também em direção ao gol. Medina precisa fazer a falta para evitar que ele faça o gol e aí o Medina é expulso no finalzinho do primeiro tempo. As substituições do Alan e do Arias foram aos 85. Isso, Larsson e o Felipe Anderson aos 40 do segundo tempo. O Larsson ainda perdeu um gol incrível, né, no final, numa arrancada. Meu Deus, o Lucas Evangelista parecia o Usain Bolt, deu uma arrancada espetacular, que o Evangelista não é um fundista, né? Não é um corredor. E tava com fôlego. Nossa, mãe do céu. Isso que é vontade de jogar. E aí o Larson teve a chance e acabou desperdiçando, que era o gol para matar o jogo de vez, mas ainda assim o Palmeiras conquistou uma importante vitória. Semana boa pro Palmeiras. Pois é, e treta, hein? Teve confusão no finalzinho da partida e puxa pra lá. Marlon Freitas entrou na história, teve... O Marçal também. O Palmeiras estava revoltadíssimo com o Marçal. Olha aí, a gente tem as imagens para mostrar para vocês, fãs de esportes. O Palmeiras estava revoltado com o Marçal, dizendo que o Marçal xingou os atletas, a comissão técnica do Palmeiras, que ele foi responsável pela confusão no túnel ali dos vestiários. E o Alviverde estava, inclusive, pedindo que o juiz reportasse tudo isso na súmula. No final da partida, o Marlon Freitas está muito revoltado também. O Marçal está de colete ali junto com o Marlon Freitas. O Marlon falando várias pro Marçal, hein? Até ontem. E o Marlon fica o tempo todo, você me respeita, o tempo inteiro falando, você sabe o que você falou, a gente não sabe, né, o que foi dito. Mas aí o Marlon Freitas, ele entra no túnel e os seguranças do Palmeiras, inclusive o Bruno Fux é o primeiro a falar, você não vai entrar, os jogadores do Botafogo, vocês não vão entrar agora, deixa os jogadores do Palmeiras entrar para não ter confusão, inclusive no túnel de acesso ao vestiário. Tá aí, ó, o Bruno Fux tentando falar, olha, ninguém entra, deixa vocês fora, entramos agora e depois se resolve. Mas tem isso, é um jeito feio mesmo. O Arias dá uma entrevista falando que é um jeito feio mesmo de terminar uma partida como essa. E tá ficando bem rotineiro, André. Mas assim, a gente não gosta de ver isso, né? Mas aparentemente nada de mais sério aconteceu. É o que se chama de desinteligência momentânea. O Bruno Fux era o deixa disso, era o que mais pedia para os jogadores. Mas a decisão correta, né, de não promover o encontro no túnel. É isso. Olha, o Abel Ferreira, ele falou depois da partida, o Martim Anselmo e todo mundo na expectativa para saber se ele continuou ou não. Daqui a pouco eu quero a opinião se vocês acham que dá para o Martim Anselmo continuar. Vamos ouvir o Abel e também zona mista. Podíamos ter feito o gol aí e dar uma sossegada maior para tentar controlar melhor o jogo, mas o jogo ficou sempre aberto até ao fim e parabéns ao nosso adversário, que em momento nenhum desistiu. E eu gosto de jogar contra estas equipas que acreditam sempre que é possível, mesmo em função das adversidades, e na minha opinião o vermelho acabou por ser correto, porque a bola vai na direção do golo e o Arias ia ficar na cara do golo. Mas como te disse, acho que o importante hoje era somar os 3 pontos. O mais importante é que temos estes 2 dias para recuperar, temos um grande jogo contra um São Paulo que está muito bem, uma equipa muito qualificada, já lá joguei lá inúmeras vezes, é sempre difícil lá ir jogar e por isso eu vos digo que o futebol brasileiro é tão competitivo. Mas o Palmeiras e o Flamengo e o Palmeiras, Palmeiras e o Flamengo, são narrativas que se criam porque são as equipas que nos últimos anos mais têm investido, mas vocês veem um Cruzeiro a investir forte, um Cruzeiro a querer chegar, vocês veem o próprio Vasco, uma equipa que também... As equipas aqui são muito qualificadas, e isto é a minha opinião. E por isso eu digo, não é quem gasta mais que vai ganhar. Eu desde que estou aqui, o Palmeiras já ganhou, o Flamengo já ganhou, o Atlético Mineiro já ganhou, o Botafogo já ganhou. Vocês isto não vem a lado nenhum. A França ganha sempre o mesmo. Né? Em Espanha, ou ganha um ou ganha o outro. E de vez em quando, 10 em 10 anos, vai o Atlético Madrid se mete lá no meio. Aqui basta fazer as contas quantos campeões já houve ao longo destes anos. Isso quer dizer muita coisa.
pessoas podem gostar mais ou menos da intensidade do futebol que se joga aqui. Agora, em termos de competitividade, isso eu não tenho dúvidas que, para mim, está ao nível da Premier League ou mais, porque tem 6 ou 7 equipas que todos os anos podem ser campeãs. Não tem como. E, já para não falar na quantidade de competições que temos e às vezes o momento da forma de cada uma. Não é? Portanto, será mais um clássico, mais um grande jogo e que iremos fazer como sempre, prepará-lo bem para jogar para ganhar do primeiro ao último segundo. Acho que não dá para esconder o que foi o jogo, embora eu acho que o Botafogo é um rival muito bem qualificado, um rival com grandes jogadores, um rival com jogadores de seleção, com um grande treinador, um rival de muito cuidado, de muito respeito. Mas, como você falou, ficou essa sensação de que a gente poderia matar o jogo antes, que a gente talvez sofreu, no bom sentido da palavra, um pouco mais do que deveria. Então fica essa lição, fica essa lembrança para a gente aprender disso. Mas sempre é bom você aprender, você corrigir, ganhando e vencendo como foi hoje. Que a adaptação sempre é um processo que a gente fala que tem que ser respeitado, que é aos poucos. Eu acho que talvez por todo o tempo que eu já vivi aqui no Brasil, que já experimentei, ela vai sendo um pouco mais rápida, um pouco mais natural, mas não deixa de ter esse tempo de adaptação. Mas claramente que eu me sinto feliz, me sinto tranquilo pelo que tem sido meu desenvolvimento. A cada dia me sinto mais à vontade, me sinto mais entrosado, se pode falar assim, com a ideia do Abel, com o jeito do... Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Antes de continuarmos com a próxima notícia, se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos para a notícia. Palmeiras recupera a liderança, mas desperdiça a chance de coroar mais a noite de Arias. A fala de John Arias sintetiza o sentimento sobre a atuação do Palmeiras na vitória por 2-1 contra o Botafogo na última quarta-feira, no Allianz Parque. A equipe teve muito volume ofensivo, mas com um jogador a mais perdeu o controle de um jogo que poderia ter marcado a grande atuação de 2026. Para o jogo, o que acabou recolocando o Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira contou com um elenco praticamente completo. Só Paulinho, em fase de condicionamento físico, seguiu fora dos relacionados. Vitor Roque e Murilo retornaram após 2 jogos no departamento médico e o zagueiro até iniciou a partida entre os titulares. Se o Palmeiras sentiu falta do Tigrinho nos últimos 2 compromissos, dessa vez o ataque funcionou com muitas alternativas. Maurício e Alan participaram muito, enquanto o Flaco, convocado para a seleção da Argentina, teve mais atuação interessante. Outra grata surpresa foi Arthur, seguro na ausência de Piquerez e já parece ter passado o GFT como reserva imediato. O nome do jogo, contudo, foi John Arias e já estava na hora. A torcida começava a pegar no pé do colombiano, que tinha 7 jogos sem marcar desde que foi apresentado no Palmeiras na quarta-feira. Mas na quarta-feira ele começou a calar os críticos. Apresentou grande cartão de visitas no primeiro tempo, iniciando a jogada do gol de Alan e assustando a defesa do Botafogo com chutes perigosos de fora da área. Ele também foi protagonista no lance da expulsão de Medina, fato que deixou o Palmeiras mais à vontade na partida no primeiro momento. No segundo tempo veio a consagração, um gol com a marca registrada do colombiano, carregando a bola na tranquilidade e finalizando com o pé esquerdo para vencer o goleiro Raul. Meu primeiro gol com essa camisa é sempre marcante, ainda mais diante de um bom resultado como é o Botafogo, um jogo difícil. No final a gente sofreu mais do que deveríamos sofrer, mas felizmente porque cumprimos nosso objetivo. Agora é melhorar no que faltou, mas feliz pelo meu primeiro gol, completou Arias. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e até a próxima.